A possibilidade de Pedro Henrique deixar o Internacional se aumentou muito nesta semana, nos últimos dias. Surge essa especulação que Pedro Henrique pode deixar o Internacional, segundo declarações do seu empresário. Aqui a gente vai dar um F5 sobre as possíveis contratações do Internacional e também de uma decisão da CBF que impacta diretamente nas contratações tanto de Inter como de Grêmio também nos clubes do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo do canal Central do Futebol RS. Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o repórter Matheus Fernando. Já peço para você curtir, compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e bora para esse conteúdo de internacional cheio de conteúdos aí para você. Vamos começar falando sobre o Pedro Henrique, né? Ele que foi um jogador que vinha chamando muita atenção desde a temporada passada, né? Pelo seu volume de jogo, sua explosão em velocidade, pelos os gols também. Ele é o artilheiro do Campeonato Gaúcho dessa edição. Ele e o Rodrigo Rodrigues, né? Ele tem 6 gols, o Rodrigo Rodrigues do Juventude tem 5 gols. Bom jogador, Rodrigo Rodrigues do Juventude. Time do Juventude sempre vem trazendo boas peças de jogadores nas últimas temporadas, né? E o Rodrigo Rodrigues é um que está chamando a atenção. Mas o conteúdo principal aqui é o Pedro Henrique. Ele mesmo, ele que é um ponta, né? Um atacante de origem, ele está quebrando um galho ali, visto que o alemão não tem dado números, não tem dado resultado no ataque do Internacional. Ele que é um dos dois atacantes que o Internacional tem de origem. Então o Pedro Henrique ele está jogando como um falso 9 para quebrar um galho ali do técnico Mano Menezes. E em entrevista para a pessoa da revista Colorada, o agente do Pedro Henrique comentou que há uma possibilidade do Pedro Henrique deixar o Inter, né? Vários clubes do futebol brasileiro também de fora tem interesse em contar com o jogador. Ele que tem contrato com o Inter até 30 de junho de 2024. Se abrir uma possibilidade de uma renovação de contrato e de salário também lá no final da temporada passada, mas estagnou pelo fato do jogador ser reserva, mas agora que ele é titular absoluto do Internacional, se voltou esse rumor dele aumentar o salário e também de aumentar o tempo de contrato para até 2025, mas estagnou. Parece que as ambições do Internacional as preocupações do Internacional são outras. Tanto é que o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, está com uma comitiva na Europa, tentando fechar com alguns jogadores que até já passaram pelo Inter, como o Arangues, como o Luiz Adriano, enfim, que a gente vai falar daqui a pouquinho nesse vídeo. Mas Pedro Henrique aí já deu declarações que ama o Inter, quer ficar no Inter, mas a gente sabe como é que funciona o mundo da bola, né? Muitas vezes o que acontece, quem paga mais leva. Então lá no final do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e possivelmente deixar o Internacional, mas momentaneamente não há nenhuma proposta oficial. Pelo que o agente do jogador falou para o pessoal da revista Colorado, que há times procurando saber informações, saber de possibilidades também do jogador sair do Internacional, mas não há nada de proposta oficial na mesa do agente do jogador Pedro Henrique, atacante de lado do Internacional. Agora vamos dar um F5 sobre algumas contratações que o Inter está tentando e uma delas é o chileno Charles Arangues. Ele mesmo, o Charles Arangues, que jogou no Inter lá na temporada 2014/2015. Ele que teve naquele processo que o Inter teve reformulando o estádio Beira-Rio para a Copa do Mundo, enfim, jogou aquela Libertadores de 2015, que o Inter foi eliminado pelo Tigres na semifinal da Copa Libertadores em pleno estádio Beira-Rio. Ele fazia parte daquele elenco e agora, depois de 8 anos lá no Bayer Leverkusen da Alemanha, ele que não joga desde o dia 30 de outubro, ele que não joga nenhuma partida oficial desde o dia 30 de outubro. Ele teve uma lesão na panturrilha e até no presente momento ele não atuou mais, né? Depois o último jogo oficial dele foi contra o Eintracht Frankfurt, que o Bayer Leverkusen perdeu de 5-1, perdendo uma goleada de 5-1. Ele se lesionou e está até o momento sem nem mesmo treinar. Então,
Há uma comitiva lá na Alemanha que o Alessandro Barcelos levou o advogado do clube, dirigente, e também o Guilherme Caputo, que é o médico do Internacional, para fazer uma bateria de exame para saber como é que está a situação do Arangues. Por quê? É um jogador que está lesionado, muito tempo sem parar, a parte física também conta muito. O Inter, que depois das necessidades dos resultados do Campeonato Gaúcho, se aumentou e teve uma pressão muito forte por parte da torcida e também da imprensa que cobra o Inter de contratações por parte do Colorado, que foram poucas até o presente momento, e o Inter que tem até o Inter e todos os times gaúchos que tem até o dia 24 de fevereiro, hoje, dia 15, então tem 9 dias aí para inscrever jogadores no Campeonato Gaúcho, que se encerra em abril. Até o dia 24 de fevereiro, perdão. Até o dia 24 de fevereiro, daqui a 9 dias, se nenhum clube do Campeonato Gaúcho inscrever lá na Federação Gaúcha de Futebol, inscrever um jogador para jogar o Campeonato Gaúcho, não vai poder fazer mais isso. Só lá, só pode até sair no bid, mas só para estrear em Copa do Brasil, também na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, que é as outras competições que o Inter disputa na temporada. Mas o Inter quer jogador para agora, para escrever no Gauchão, até para dar rodagem, minutagem, ritmo de jogo para o jogador. Então o Guilherme Caputo, o médico do Inter, está lá na Europa, lá na Alemanha, junto com o presidente Alessandro Barcelos, para dar uma bateria minuciosa no Charles Arangues para saber se clinicamente ele está bem, porque fisicamente só fazer uma pré-temporada, uma mini pré-temporada, recupera a parte física para pelo menos jogar os jogos finais do Campeonato Gaúcho. São mais 5 ou 6 rodadas que faltam, 4 rodadas. Então, até jogando essas competições, vai dando ritmo de jogo para o jogador, para quando chegar na Copa Libertadores ele está plenamente bem, fisicamente, clinicamente, para poder ajudar o Internacional nas competições que o Colorado tem na temporada. O Arangues, chileno Charles Arangues, que tem 33 anos, faz 34 em abril. Outro jogador que passou pelo Inter, que também tem 33 anos e faz 34 anos em abril, é o Luiz Adriano, né? Ele que está no Antalyaspor da Turquia, ele já tem, pelas informações que se tem aí, né? Ele já tem um pré-contrato assinado com o Inter, mas que o Inter quer, assim como o Charles Arangues, que o Inter está cuidando da parte clínica do jogador, para assinar um pré-contrato, tentar uma liberação junto ao Bayer Leverkusen, para liberar o jogador antes da metade do ano, né? E ele, uma liberação agora, e o Luiz Adriano é a mesma situação, ele que tem contrato até a metade do ano com o Antalyaspor da Turquia, futebol turco, futebol sírio, que está parado depois do terremoto que matou muitas pessoas, né? O futebol lá por lá está parado, mas o Antalyaspor não está assim, muito afim de liberar o jogador, porque é o único atacante de ofício que o Antalyaspor tem para poder usar, né? Então, ele é bastante elogiado lá, é um jogador que o Antalyaspor gosta muito, quer contar como jogador, porém, Internacional vence, até pelo fato do jogador já ter passado pelo Inter, tem esse carinho pelo Inter, teve passagem pelo Palmeiras também, não foi muito bem assim no Palmeiras, mas fez a sua história lá, escreveu a sua história, foi para a Europa, agora está no Antalyaspor da Turquia, e vem para o Inter com um salário de R$250 mil, mas com gatilhos de produtividade. Ele que vai fechar um contrato com o Inter de até final de 2023, de dezembro de 2023. A informação do Arangues é um contrato de 2 anos e meio, um salário que gira entre R$500 mil, R$650 mil, também com contratos de produtividade de jogos, números de gols, partidas como titular, enfim. Então, depois da Alemanha, a viagem do Barcelos é para a Turquia. E o outro jogador que vem sendo bastante comentado para vestir a camisa do Inter é o Gustavo Cuéllar, ele que está lá no Al Hilal da Arábia Saudita, que jogou o Mundial de Clubes, né? E agora vai seguir sua vida depois do Mundial, ter perdido para o Real Madrid por 5-3, ter vencido o Flamengo na semifinal por 3-2. O Al Hilal segue a sua vida nas competições que tem na temporada, porém o Al Hilal não tá meio irredutível em liberar qualquer jogador, seja ele quem for, pois o clube está naquela punição do transfer ban, né, que a FIFA colocou sobre o clube pelo clube não estar pagando, né, os impostos que tem que pagar, deve jogadores, enfim. Então o clube foi acionado na FIFA e a FIFA puniu o Al Hilal no transfer ban. Então, com essa punição, esse time que está nessa punição não pode fazer nenhuma contratação. Se não pode fazer nenhuma contratação, não tem por que também liberar jogadores. Até pode ter dinheiro, mas não pode contratar. Esta é a situação do Al Hilal, que mesmo que venda o jogador por uma Babilônia de dinheiro para o Internacional ou para qualquer outro clube, não pode fazer uma posição à altura, a não ser que traga da base, enfim. Mas
a conversa entre Inter e o Gustavo Cuéllar já está bastante avançada, ele que teve passagem pelo Flamengo e está arrebentando lá no Al Hilal da Arábia Saudita entre entre o Inter e o jogador. Está tudo acertado. A presidente Alessandro Barcelos vem há muito tempo tendo conversas com ele por telefone, por mensagens, enfim. Está tudo acertado com o jogador, ele quer voltar para o Brasil, quer vir para o Internacional, porém o Inter não tem nem que convencer o próprio jogador, tem que convencer mais o Al Hilal a liberar o jogador. Vai contar muito também com a vontade do jogador em vir para o Inter, né? Poder de conversa, poder de convencimento. Então, a ação do Barcelos vai ter que fazer alguma coisa para convencer o Al Hilal a liberar o jogador. Ele que tem contrato com o Al Hilal até a metade do ano. E uma decisão que saiu, né, ontem na CBF, que aumenta o número de jogadores estrangeiros para ir na súmula nas partidas dos campeonatos nacionais que tem na temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro. Hoje, são 5 jogadores estrangeiros que podem entrar na súmula de um jogo do Campeonato Brasileiro e depois da decisão que rolou ontem lá na CBF, de 5 passa para 7 jogadores que podem atuar em jogo do Campeonato Brasileiro, que pode ir na súmula lá para poder entrar em campo. Em 2014, né, era apenas 3 jogadores, depois de um pedido feito pelo ex-presidente do Grêmio, né, falecido Fábio Koff, de 3 aumentou para 5, e agora um pedido principalmente do São Paulo, agora de 5 aumentou para 7, então é uma decisão que afeta não só o Inter, mas o Grêmio também, o Internacional, que tem 3 estrangeiros só, né, no seu elenco. Tem o uruguaio Depena e também 2 argentinos, o Gabriel Mercado e o Fabrício Bustos, 2 argentinos e um uruguaio Depena. Então, com essa decisão favorece o Inter, né, que quer contratar outro estrangeiro, o Aranha, que está praticamente acertado, o Luiz Adriano também, mais o Gustavo Cuéllar, que é uma negociação mais difícil, mas pode acontecer, e também mais um jogador bala, um camisa 9 bala, lembrando que o Luiz Adriano não vem ser para titular, ele vem para ser mais uma opção, mas caso o Inter não consiga um atacante de nome, um atacante de peso, a grande cartada internacional vai ser o grande atacante, vai ter que contar com o alemão e também o Luiz Adriano. Uma informação, pessoal, traga lá pelo pessoal da Revista Colorado, o pessoal da Revista Colorado que é bastante informado, né, nas coisas do Inter, trouxe a informação de um jogador que atua lá no Uruguai, né, no Liverpool do Uruguai, um jogador de 20 anos, volante. Lucas Colar trouxe essa informação que Fabrício Dias, volante de 20 anos, é um alvo do Internacional. Ele que teve jogos lá na última competição sul-americana, ele atuou pela seleção uruguaia, o Liverpool do Uruguai, um time muito reconhecido lá com o Peñarol, enfim, mas tem esse jogador, tem essa joia aí, o Internacional tem interesse de contar com este jogador. Ele tem contrato aí até também um pouquinho mais da metade do ano com esse time, o Liverpool do Uruguai. Então é isso, pessoal, as informações do Internacional foram essas. Eu espero que você curta, compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Eu sou o repórter Matheus Fernando e esse é o vídeo do canal Central do Futebol RS. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.